Ótimo dia a todos, graça e paz. Seja bem-vindo todos, ao vivo ou pela gravação. De qualquer forma, seja bem-vindo a essa live. Bom, abençoados, meu nome é Neilton Cardoso, seu irmão em Cristo Jesus. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, hoje é pelo Facebook, é isso? Falamos aqui a partir da cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Muito obrigado a você que está participando comigo aí ao vivo ou pela gravação, né? Não sei qual momento que você está, mas muito obrigado, receba aí a minha gratidão por você estar participando e me ajudando aqui a fazer a palavra correr e ser glorificada. Muito obrigado, receba aí a minha gratidão. Falamos do Evangelho da Incircuncisão. Esse é o nosso assunto aqui, não temos outro assunto aqui a tratar, a não ser esse, Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Bom, abençoado. E deixou escrito de Romanos até Hebreus. Um abraço à minha irmã Lina Santos, lá de Cuiabá, está aí ao vivo. Um abraço para ti, abençoada. Um abraço também à abençoada Lina Santos. É isso, Lina Santos, de certo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E Lígia Pereira, também abençoada, está participando. Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. Recebo que a vossa casa está bem, tranquila, em paz, em harmonia, tá bom? E convido a todos, convido a você que está me assistindo, a compartilhar a mensagem de hoje. Compartilhe a mensagem nos seus grupos, para que as pessoas possam ouvir aí nos seus grupos do Facebook. Deixa aí um gostei, se for possível, um comentário, porque isso é muito importante. Você estará participando para que a palavra corra e seja glorificada. Participe comigo aí nesse tema, para que a palavra corra e seja glorificada. E nesse momento é pelo Facebook, nesse momento. Porque também já iniciamos, graças a Deus, transmissões ao vivo pelo YouTube, graças a Deus, um desejo nosso já de algum tempo, conseguimos estar fazendo, @Neilton Cardoso com M no final. @Neilton Cardoso com M no final. Mas ainda estamos no módulo privado devido ao número de inscritos. Se você é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Aí você vai poder assistir a live ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas, no horário de Brasília. Então fica aí o convite a você que ainda não é inscrito, está me vendo aqui pelo Facebook, e que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, @Neilton Cardoso com M no final. Bom, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada também no YouTube, como nós estamos fazendo aqui no Facebook, que é muito importante que os nossos irmãos conheçam essa palavra. Terças-feiras, pelo YouTube, às 19 horas, horário de Brasília. Temos algumas diferenças de horário aqui no nosso país, não é isso? Lá em Cuiabá, por exemplo, agora são exatamente 9 horas e 4 minutos. Aqui no Rio de Janeiro, 10 horas e 4 minutos. Então, a necessidade de você entender isso é no horário de Brasília. Tá bom, abençoado? E domingo, pelo Facebook, como nós estamos fazendo, às 10 horas, também horário de Brasília. Lá no YouTube, abençoado, vamos aqui te pedir mais uma vez, se inscreva, por favor, você está nos assistindo, se inscreva, deixa lá um gostei, né? Acione o sino das notificações para você ser avisado. Deixa aí um comentário, é importante que você deixe aí um comentário. Muito obrigado pela sua participação, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Declare os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender. Um abraço também ao meu amigo Jorge Gap, que estava no ar agora há pouco aqui com a mensagem, como sempre, falando a verdade do Evangelho, espetacular. Convido você a participar, procure o irmão Jorge Gap aí, se você ainda não é amigo dele. Participe. Daqui a pouquinho eu estarei colocando aqui na minha página, se você não é amigo do Jorge Gap, você vai ver aqui na minha página. Ouça, porque esse abençoado eu recomendo, porque fala a verdade do Evangelho, isso? Falar a verdade do Evangelho. Então, vamos aqui
ao nosso tema. Como ontem também o nosso irmão Dino Sani, me parece que ele não conseguiu concluir a mensagem por conta da internet, né? Mas procure também o nosso irmão Dino Sani, que é um outro abençoado que fala a verdade do Evangelho. Então vamos dar início aqui, né? Nosso tempo aqui é curto, né? Como disse o nosso irmão Jorge Cabe agora há pouco, a hora corre, a hora voa rapidinho. O nosso tema de hoje, os profetas e a graça. Tema bem interessante, porque os profeta, o que era o profeta? Era aqueles homens que levavam a mensagem de Deus ao povo, lá no tempo da lei de Moisés. Deus escolhia alguns, não é isso? Temos o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, Jeremias, Daniel e outros. E Deus escolheu esses homens para levar a sua palavra ao povo, era o intermediário de Deus e o povo. E pacto da graça, o que é a graça? É o pacto da incircuncisão, que foi estabelecido na cruz pelo próprio Deus, não é isso? Aonde o próprio Deus fala conosco hoje. Hoje não precisamos mais desse intermediário, desse profeta. E é sobre isso que nós vamos aqui estar falando. E peço aí a sua colaboração, que é muito importante isso, né? Porque os homens, a religião, né, se pôs na posição de intermediário entre Deus e os homens e levanta profetas, pastores, apóstolos, tratando de levar, conduzir, né, o homem a Deus. E não é isso que diz o Evangelho. É sobre isso que nós vamos aqui estar falando só alguns minutos aqui, tá bom? Então vamos ler aqui um verso aqui, 2 versos. Hebreus, que nós queremos que tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, bem na introdução aqui da carta, né? Diz assim, ó, verso 1. Havendo Deus, veja que tudo começa com Deus, né? Havendo Deus, outrora, ou antigamente, falado muitas vezes, e falou muitas vezes, e de muitas maneiras, se você procurar lá no Velho Testamento, Deus falou até com a jumenta, ela usou a jumenta para falar com o povo, não é isso? Aos pais, pelos profetas. Veja bem como é que é o meio que Deus usava, pelos profetas. A nós, falou-nos nesses últimos dias, a nós, diz o apóstolo Paulo, pelo Filho, não é mais profeta, é pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Abençoados, Igreja de Cristo, né? Povo eleito, povo santo, observe aqui, nesses 2 versos que nós lemos, a separação dos tempos, a separação aqui das épocas, feita aqui pelo escritor, que nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. Houve uma separação. Outrora, antigamente, no passado, outro tempo, uma outra situação, diz aqui o escritor. Deus falava pelos profetas, aos pais. Veja bem esse tempo. Depois da cruz, um outro tempo, uma outra situação, diz o escritor, a nós, Deus nos fala através do Filho. Veja que houve aqui, né, uma separação aqui, falando do sacrifício de Cristo, né, a mudança dos pactos. A nós ele fala através do Filho. Outrora, antigamente, era pelos profetas. Houve aí uma divisão, uma separação feita pelo próprio Deus. Então, veja bem, houve um tempo, houve um pacto, onde Deus falava aos homens pelos profetas, pela lei de Moisés, lá no tempo da lei. Deus falava pelos profetas lá. Um exemplo bem forte aqui nós temos, que nós usamos bastante desse profeta, é Malaquias, né? Malaquias capítulo 1, verso 1, Deus falando lá, está escrito lá, né? Uma direção de Deus ao povo mandada através do profeta Malaquias. Deus queria mandar um recado para o povo e usou, né, lá o profeta Malaquias. Lá. Então é um exemplo muito conhecido nosso. Olha, deixa eu te falar uma coisa que bem séria. Isso mudou, mas antes que alguém diga assim, alguma coisa, Deus não muda, abençoado, Deus não muda e não vai mudar. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para sempre. Mas Deus mudou o pacto.
Ele mudou a maneira dele se comunicar com seus filhos, a maneira dele se comunicar é com os homens. Foi isso que mudou, não foi Deus que mudou. Deus é o mesmo. Agora, a maneira de ele se comunicar é que mudou. Antigamente era pelos profetas. Da cruz para frente, a comunicação é através do Filho. Depois da cruz, o pacto é do Espírito. Mudou. A graça de Cristo, o pacto da incircuncisão. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, não é pela lei, não é pelo pacto passado, é pela graça. Isso é muito importante. Pacto que foi revelado ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. E neste pacto abençoado, neste pacto novo, no novo pacto, da cruz para frente, o próprio Deus habita em nós. Bom você entender isso, é bom você ter esse conhecimento que Deus, que é o Espírito, ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16, ele diz: ou não sabeis vós que o Deus habita em vós, que vós sois templo do Espírito de Deus, que o Espírito dele, ou seja, ele mesmo habita em você? Somos moradias de Deus, é isso que ele está falando. Deus habita em você. Abençoados, vamos aqui avançar. Olha, deixa eu aqui te falar. A nossa pregação, a nossa instrução aqui, o que nós falamos, não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra homens. Ah, fulano não presta, fulano, não é isso não, porque lá em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta, a nossa pregação não é contra a carne nem sangue. Nós pregamos, nós falamos aqui, sempre que nós estamos aqui, o abençoado Jorge Gabi, o abençoado Dino e tantos outros que falam essa palavra, pregam o evangelho da incircuncisão, nós pregamos contra uma doutrina mentirosa chamada circuncisão, que é a lei de Moisés. Essa que é a nossa pregação, essa aqui que é o nosso trabalho, uma doutrina para a carne, que teve fim na cruz. Por isso que nós somos contra ela. Teve fim na cruz. Romanos capítulo 10, verso 4. Diz que o fim da lei foi Cristo ali. Foi Cristo abençoado. Acabou ali. Uma doutrina por obras. Uma doutrina de homens. Essa é a nossa pregação. Onde a honra e a glória nessa doutrina da circuncisão não era de Deus. O homem que tinha honra, né, fazia, né, se ele conseguisse fazer, ele recebia a honra de ser abençoado. Se ele não fizesse, ele não seria abençoado, não receberia essa honra. Não era de Deus a honra. A religião, hoje ela está assim, dessa maneira, né? Ela usa títulos, né? Muitos títulos que você conhece, profetas, apóstolos, pastores, doutores, bispos e muitos outros que não são mais. Mudou, é isso que diz o Evangelho, mudou, acabou, não existe mais esses títulos aí. Por isso que nós fazemos aqui questão de falar, nós não somos pastores, porque o nosso pastor é Cristo. Nosso pastor é Cristo, pastor do nosso espírito, pastor da nossa alma. A religião fala como se fosse intermediários entre a igreja e os homens. Falam como se fossem intermediários entre o homem e Deus, né? Mas, irmão, você quer chegar a Deus, venha por aqui que eu vou te explicar o que Deus quer falar para você. E não é assim, abençoa, não é assim. Mentem a igreja. Olha, e fala, olha, eis que o Senhor me revelou. Olha, eu tenho um recado aqui de Deus para você. Usa uma doutrina que não é da igreja. Essa doutrina não é para a igreja. Não serve para nós, a igreja de Cristo depois da cruz. É por vistas, não é isso? Por sentir. Olha, o Senhor mandou te avisar. Não, abençoado, não é nada. O nosso pacto, a nossa doutrina é do Espírito, é o pacto da graça, onde Deus mesmo fala conosco diretamente. Deus fala com o meu irmão Ney Soares, fala com o meu irmão Raimundo Nonato, diretamente, não precisa de intermediário. Acabou esse pacto. E em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 16, ele diz que a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Deus mais conhecemos segundo a carne, porque Deus é o Espírito. Então eu não posso tratar com você segundo a carne. Porque, abençoados, foi Deus mesmo, o próprio Deus, que mudou esse pacto. O
pacto da carne, o pacto da lei de Moisés, o pacto das obras, foi o próprio Deus que mudou lá, Romanos capítulo 10, verso 4, ele diz lá, vamos repetir mais uma vez, né? O fim da lei, o fim, acabou, o fim, não mais um, não, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, abençoados, agora a ligação é direta com Deus, né? Até parece um programa da televisão direto, a ligação direta. Nós hoje temos ligação direta com Deus. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de um profeta chegar e falar para você o que você tem que fazer. Olha, vem aqui, né, que igual no tempo de Daniel, Jeremias, aqui, e outros tantos profetas, né, que eram intermediários entre Deus e os homens. Não, acabou esse tempo de profeta. Agora é o conhecimento chegou. Colossenses capítulo 1, verso 26, diz que o mistério que estava oculto, que Deus usava lá os profetas para mandar avisar, explicar, o mistério que estava oculto já foi revelado. Já foi revelado, abençoado. O que você quer mais? O que você mais quer saber? O seu mistério já foi revelado. Por que você vai procurar alguém para te explicar alguma coisa, te revelar alguma coisa, se já foi revelado a você? Já te foi revelado. Deus usou o apóstolo Paulo para revelar esse mistério. Você não precisa de revelações humanas. Olha, Deus está aqui te mandando te avisar. Não, pessoal, não precisa disso. Você tem o evangelho da incircuncisão que está aqui, né? Hoje, Deus não revela mais nada a ninguém, só pelo evangelho da incircuncisão. Você quer saber a vontade de Deus? Procure aí o evangelho da incircuncisão, lá escrevendo. Nós sempre falamos esse verso aqui, Efésios capítulo 1, que olhos do entendimento iluminados por Deus mesmo, não é por um homem qualquer, por Deus mesmo, para você entender a vontade dele. E a vontade dele está no evangelho da incircuncisão. Hoje, veja bem, profetas depois da cruz, acabou, perdeu o emprego, né? Quem era profeta quando Cristo morreu e ressuscitou, perdeu o emprego, teve que se aposentar ou então mudar de serviço, porque já não dava mais. Toda a revelação, veja bem, toda a revelação que precisamos, toda a explicação está escrito de Romanos até Hebreus. De Romanos até Hebreus. Os profetas, a circuncisão, os livros históricos, Jesus de Nazaré, tudo revelado, tudo explicado no evangelho da incircuncisão ao apóstolo Paulo. O que você precisa fazer é ler, estudar, né, com olhos iluminados, entendendo a vontade aqui de Deus. Dessa maneira, você não precisa de intermediários entre você e Deus para chegar a Deus. Não, você precisa de olhos iluminados, você precisa de conhecimento do evangelho da incircuncisão. Você vai entender quem é Deus, né? Tem até uma música muito famosa, Quem Pode Conhecer a Deus, né? O Evangelho da Incircuncisão te explica a nossa posição diante dele, a nossa posição nele, né? Não é nem diante dele, é nele, a nossa posição que estamos aqui, entendeu, abençoado? É necessário isso através do Evangelho da Incircuncisão. Não é através de um outro homem, de um pastor, não. E tem outra coisa bem, muito importante que você precisa saber. Mas, e diferente do evangelho da incircuncisão, diferente do que foi revelado de Romanos até Hebreus ao apóstolo Paulo, é anátema, é maldição. É pesado, né? Mas lá em Gálatas capítulo 1, no verso 6 ao verso 9, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro lá naqueles versos que mesmo que seja um apóstolo, olha, mesmo que seja um profeta, um pastor, ou um anjo que venha do céu, com o exemplo que usou o apóstolo Paulo, mesmo que venha um anjo do céu que pregue alguma coisa diferente do evangelho da incircuncisão, qual é a classificação? Anátema, maldição. Então, abençoados, não tem como pensar diferente, não tem como. Vamos ler aqui um verso aqui bem interessante. Atos,
Olha só o que Paulo fala a respeito desses homens. Atos capítulo 20, um verso também bem conhecido. O verso é o verso 29, que diz assim, olha só. Quem escreveu foi Lucas, palavras aqui do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, o verso 29, que diz assim: sei que, Paulo falando, sei que depois da minha partida, depois da minha morte, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha só, não pouparão o rebanho. Olha, te falar, um lugar onde a doutrina não for a mesma revelada a Paulo, a graça, com certeza, com certeza, é a doutrina de lobos, que não perdoam a igreja. Não perdoam a igreja, usando títulos aí como profetas, pastores, doutores, pai de santo, padre, um monte de títulos que eles criaram e se tomaram posse para enganar a igreja. Se pregar diferente do que está escrito, se usasse esses títulos, mas pregasse igual está escrito no Evangelho da Circuncisão, mas não pregam, totalmente diferente. Uma revelação diferente do Evangelho da incircuncisão é uma revelação mentirosa. Mentirosa. Um exemplo aqui clássico aqui, ó. Hebreus capítulo 9, verso 26, o que diz lá? Diz que o pecado foi aniquilado na cruz, na morte de Cristo. É isso? Um só sacrifício, na consumação dos séculos, ele aniquilou o pecado de uma vez para sempre. Está escrito, é isso? Não foi criação nossa, está escrito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava na cruz em Cristo, não considerando mais pecado aos homens. Deus não considera mais pecado, está escrito. Não é isso? Mas onde você vai, onde você participava, onde você por acaso ainda participa lá na religião, ensina assim? Ou eles te veem em pecado? Se ensina assim, a revelação está perfeita. Agora, se prega diferente, abençoados, é mentira. Por quê? Por que é mentira? Porque nós nos arriscamos a falar que é mentira? Porque está diferente do Evangelho. O Evangelho da Circuncisão diz que Deus não considera mais pecado a ninguém, porque na cruz ele aniquilou o pecado. Aniquilou o pecado. Ou lá em Efésios capítulo 5, versos 27, diz que Deus, o próprio Deus, ele se entregou pela igreja. Olha só, o próprio Deus, lá no corpo de Jesus de Nazaré, se entregou pela igreja ali na cruz para apresentar a ele mesmo uma igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem pecados. Se for diferente disso, abençoados, é anátema, é mentira. O Paulo ele chama esses de lobos, pois tratam com uma doutrina para a carne. Pode ver que a doutrina desses lugares que pregam diferente do Evangelho, que te apontam o pecado, é só para a carne. Por exemplo, batismo nas águas para o corpo de carne, né? Isso não é a doutrina para o Espírito. A doutrina do Espírito é o batismo da morte de Cristo, o batismo com sangue, que ele morreu e nos batizou lá com sangue, não é com água. É diferente. Santa Ceia, né? O Evangelho diz que a nossa Páscoa já foi sacrificada lá na cruz, o próprio Cristo lá. É diferente, porque pão e vinho não tem nada a ver com o espírito. O pacto é espiritual, não tem nada a ver, é para a carne, não é isso? É jejum, vigílias, olha só, vigílias, propósitos, Deus já fez o propósito lá na cruz e disse, ó, está consumado. E que propósito é esse que esses intermediários, esses profetas estão te ensinando? Corrente, né? Uma coisa terrível, né? Vamos participar aqui de uma corrente. Está escrito, abençoado, Gálatas 5:1, que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que corrente é essa que você quer arrebentar, quer se meter? Não existe isso. E principalmente o famigerado dízimo, né? Isso não é pacto do Espírito, foi um pacto da carne. Ordenanças para a carne que foram abolidas lá na cruz. Acabaram lá, né? Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida foi cravado na cruz pelo próprio Deus. Ele nos livrou dessas coisas, desses homens, desses profetas aí. Tudo que a sua denominação, tudo que um profeta, tudo que um pastor manda fazer, obrigar, diz que é para te levar para Deus, né? Para te aproximar de Deus, o evangelho da incircuncisão diz que é para deixar
deixando já Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, né? A recomendação, a ordem ali do apóstolo Paulo. Prossigamos para a perfeição, deixando já esses rudimentos da doutrina de Cristo, né? E lá ele deixa lá alguns exemplos lá. E o verso 20, olha o que diz o verso 20 aqui, Atos capítulo 20, no verso 30, diz assim: e que dentre vós mesmos, olha só, já do meio da igreja, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si, né? Coisas perversas para atrair a igreja a eles, não a Deus. Não a Deus. Quando alguém diz uma coisa dessa aí, né? Não é para atrair a igreja para Deus, atrair a igreja para eles mesmos. Um exemplo que nós conhecemos bem aí, cobertura apostólica, né? Você sabe lá o que é isso? Se você sair daqui, debaixo da minha cobertura apostólica, Deus vai se afastar de você. Então ele está querendo levar você para lá, né? Para perto dele, atraindo para ele, não para Deus. Não para Deus. Deus mesmo já habita em nós. Pastor presidente, né? Sabe, um pastor presidente lá, aqui a doutrina é minha, porque eu sou o pastor presidente, pai na fé, né? Olha, aquele pastor lá é o meu pai na fé, o pai de santo também, né? Que não muda muita coisa, né? Aquele que iniciou, aquele que me batizou nas águas. Isso tem um apelo tão grande, né? O irmão lá, ele não sai daquele lugar, porque ali está o homem que o batizou, tá ali, o profeta que o batizou ali nas águas, então ele não sai dali. Ou então me ganhou para Cristo, né? Foi a pregação dele, a mensagem dele, né? Que Paulo chama isso, se levantarão homens perversos, coisas perversas, e outra coisa, fazem questão de colocar a mão na sua cabeça, né? Passe aqui à frente, porque nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. São profetas intermediários entre você e Deus, querem ser, porque na verdade não são coisas perversas. Em Atos capítulo 20, verso 28, diz que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Olha só, vamos ler o verso 28, estamos aqui pertinho. Olhai por vós, Paulo falando para aqueles homens lá, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Abençoado. Você foi comprado pelo próprio Deus ali. E tem mais. Esses que querem ser profetas eles negam a soberania de Deus. Assim, eles não querem dividir, né? Nem podem dividir a honra com Deus, não, eles que são os principais. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus já nos abençoou. Então, eles negam dizendo que Deus ainda vai te abençoar. Olha, que Deus te abençoe. O Evangelho diz que Deus já te abençoou. A glória é dele, é de Deus, porque já te abençoou. Ele não vai te abençoar. O pacto é no Espírito, abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Não estamos aqui falando de corpo de carne, de trabalho, abençoado. E diz a imagem, diz que, no verso 4, diz que Deus nos elegeu para sermos santos, foi escolhido para ser santo, nos predestinou, no verso 5 diz que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Você foi predestinado, está escolhido, né? Deus te escolheu. Esses profetas, esses homens que querem ser intermediários entre você e Deus, negam a soberania de Deus, porque eles dizem assim, olha, seria uma covardia de Deus escolher um para a salvação e o outro para a perdição. Mais abençoados. Entenda uma coisa, entenda bem tranquilo. Deus é soberano. Deus é soberano, Deus não vai dividir a honra dele com ninguém. Né? Efésios capítulo 1, verso 11, diz que foi tudo feito segundo o conselho de sua vontade, a vontade de Deus. Tudo que aconteceu, toda a escolha, toda a predestinação, tudo foi feito segundo a vontade de Deus. Não existe aí participação do homem nisso aí não, abençoado. Porque vamos ler aqui, ó, mais um verso aqui, 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo aqui, ele faz aqui está.
capítulo 6, verso 3, falando mais sobre esses profetas, sobre esses que querem ser intermediários entre a igreja e Deus. Diz assim, 1 Timóteo 6, capítulo 6, verso 3. Verso 3 diz assim, ó, e se alguém, olha só, ele aqui já não livra a cara de ninguém, né? Ele disse assim, ó, se alguém ensina outra doutrina, quando ele diz outra doutrina, abençoada, é diferente da graça, porque a doutrina que Paulo ensinava era a graça, não é isso? E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se conforma. Não, que eles dizem que tem pecado quando Deus diz que não tem pecado. Eles dizem que Deus vai abençoar quando o Evangelho diz que já abençoa. Eles não se conformam. E com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina é segundo a graça, não é segundo a lei. E diz mais, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra. Estão delirando, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins e coisas suspeitas. Veja bem, depois você termine e leia o restante, que é bem interessante. São duas doutrinas aqui que o Paulo fala, a lei e a graça. Quem ensina, quem prega diferente do pacto da graça, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nada sabe, é soberbo e delira. Se você for bem honesto com você mesmo e olhar aí a religião, os líderes religiosos são exatamente dessa maneira, são soberbos e nada sabem, abençoado. A esses é que Paulo chama de lobos que não poupam a igreja. Não poupa de maneira nenhuma. Sempre querem o seu dinheiro, sempre. Todo propósito tem um dinheiro, toda campanha tem um preço, e se você não der, você é ladrão, né? Como eu vi um grandão, um ratão grandão que disse que, olha, quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não vai entrar no reino do céu, porque estão sempre querendo o seu dinheiro. A Tito, né? A um outro colaborador de Paulo, lá no capítulo 1, no verso 11, Paulo diz que é necessário tapar a boca desses. É necessário tapar a boca desses. Agora, aí fica a questão, né? Porque esses são lobos que usam títulos. É desse que Paulo está falando, usam títulos aí de profetas, de apóstolos, de pastores, e transtornam casas inteiras, né? Mentes inteiras transtornadas pela pregação desses homens, né? Quantos anos eu passei na minha vida transtornado, com medo de ir para o inferno, e Deus vai pesar a mão na minha cabeça, e por quê? É a pregação, né? A pregação que está aí, né? Se você não se arrepender, e mais, eles já estão aí, ó, há mais de 2000 anos com essas mentiras. Porque esse tempo já passou da cruz, abençoado. Paulo diz, eis que tudo, né, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E a única maneira de tapar a boca desses abençoados é falando a verdade. E qual é a verdade? O evangelho da incircuncisão, abençoado. Por isso que nós pedimos a você, compartilhe a mensagem, fale a verdade. Quando você tiver a oportunidade de falar de alguém, com bastante carinho, com bastante educação, né, que nós somos educados, não é isso? Fale a verdade. Não, você não vai para o inferno, não. Você não tem pecado, você é santo, porque Cristo nos fez santo. Mostrando sempre o escrito, né? Porque as nossas provas são as evidências que estão escritas aqui no Evangelho da Incircuncisão. E nós mostramos essas provas, que está de Romanos até Hebreus, o pacto da graça de Deus. Porque não é a Bíblia toda, abençoados, não é a Bíblia toda a verdade de Deus para nós hoje, depois da cruz, é o Evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo. Entenda isso, porque senão, se tu for seguir toda a Bíblia, ter toda a Bíblia como verdade, você teria que ter se circuncidado, você teria que ter feito muitas coisas, apresentado o seu filho lá no templo, lá quando nasceu, e são muitas coisas. A mulher, quando estava naqueles dias, né, teria que ser afastado de casa, e isso para nós não serve mais na nossa verdade hoje, que somos um só espírito. Estamos perfeitos, não temos pecado, que Deus fala diretamente aqui, ó, no nosso entendimento, através do Evangelho da Graça. Porque, abençoado, olha só, se não ouvir a graça, se você não está ouvindo a graça, a doutrina do Evangelho, com certeza, você vai ouvir uma doutrina de lobos,
de profetas, de pastores que fogem, que deixam a verdade de lado, que querem falar para atrair você para eles mesmos. E daí, tirar seu tempo, tirar seu dinheiro, tirar sua vida, tirar sua casa, tirar o seu carro, né? E são homens mentirosos. Depois da cruz, veja bem, preste bem atenção que isso é muito importante. Depois da cruz, abençoados, Deus não manda recado para ninguém, né? Porque eu me lembro aqui, muitos anos atrás, uns 40, 50 anos, tinha um lugar aqui no bairro, aqui perto da escola onde eu estudava, chamado Barracão, né? Hoje está lá uma sinagoga lá. As pessoas iam lá para Deus, né? Porque tinha um profeta lá, um homem que falava, era usado e falava. Olha, hoje, pessoal, depois da cruz, Deus não manda recado para ninguém. Sabe por quê? Porque Ele mesmo, o próprio Deus, o Espírito, habita no teu espírito, está aí dentro de você. 1 Coríntios 3,16. O próprio Deus fez habitação com você, no teu espírito aqui. Como é que Ele vai mandar recado para alguém? Não vai, abençoado. E mais, nos trata, ele se relaciona com seus filhos, comigo, com você, com a doutrina da graça, com o evangelho da incircuncisão. É assim que ele nos trata, abençoado, dessa maneira, diretamente com a nossa mente aqui, com conhecimento, com o evangelho da graça, que está escrito, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui no Evangelho, não precisa você fazer jejum, não precisa você ir para um monte, não precisa você procurar nenhum apóstolo, nenhum pastor, você precisa estudar aqui, você precisa ter conhecimento, né? Deixar de ser preguiçoso como eu era, né? Não gostava muito de ler, fui enganado por muitos anos, mas depois que despertei, comecei a ler, a estudar, eu opa, peraí, o negócio não é bem assim, não é assim que o trem anda, né? E Deus mesmo falando aqui no nosso espírito, abençoado. Dessa maneira, tudo que você precisa, tudo que precisava ser revelado para vivermos nessa vida, já foi revelado, já nos foi dado. Tudo que você precisava de conhecimento de Deus para você viver bem aqui, já está revelado de Romanos até Hebreus. Agora, o que é que nos falta? O conhecimento, né? O conhecimento. Escrevendo a Roma, no capítulo 5, no verso 17, ele fala que o conhecimento da graça e o dom da justiça que está imputado aqui no nosso espírito nos faz reinar em vida, nos faz viver bem, nos livra desses homens de maneira nenhuma. A Roma, no 12, no verso 2, Paulo faz rogou aos irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os corpos em sacrifício vivo, que era o quê? Um culto racional, com raciocínio abençoado, com conhecimento, com a mente, onde Deus está. Por isso que ele fala, o culto tem que ser racional, com a mente, porque é aqui que Deus está. Se você for para a sua mente, para o conhecimento, você vai encontrar Deus aqui, está aqui, de Romanos até Hebreus. O culto lá da religião, né, onde eu participei por alguns anos, é totalmente 100% emocional. É um culto emocional, não é um culto racional. É um culto emocional, onde se sente, né? Sentir aqui a presença de Deus, né? Sentir a presença de Deus, onde se vê anjo, né? Então é uma coisa maravilhosa, né? Espetacular, anjo para um lado, anjo para o outro, busca do Espírito Santo. O que você oferta que vai depender, né, como é que vai ser o culto. Tudo à base da emoção. Arrepio no corpo, né? A pessoa fica com o corpo aí arrepiado. Línguas estranhas. Imagina, o mistério já foi revelado. E a religião ainda nas línguas estranhas. Como é que pode isso? Sentir a presença de Deus. Olha, o culto hoje foi maravilhoso. Por quê? Sentir a presença de Deus. Sentir, lá você chora, fica emocionado, nas lágrimas descem, tudo culto emocional. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? Ele fala, rogo, irmão, pelo culto com raciocínio, abençoado, para que você possa entender, para que você possa conhecer a vontade de Deus. Não é com a emoção. Não, a emoção foi coisa lá do passado, lá do tempo lá da lei, lá dos profetas. Hoje, Deus no nosso espírito é com conhecimento, é com raciocínio. Ele já habita em você, a revelação já está aqui. Então, nós ficamos aqui em Romanos, capítulo 1, no verso 16, que diz assim, Romanos 1, 16, que diz assim, não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, pelo
pois é o poder de Deus, Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O evangelho da incircuncisão é o poder de Deus que você precisa para se salvar desses homens. O que você precisa? Do evangelho de Cristo, o evangelho da incircuncisão, que está à sua disposição. Está aqui, ó, de Romanos até Hebreus. É desse poder que você precisa, desse conhecimento, não de um homem que coloque a mão na sua cabeça, né? Não, passe para cá, se você não tem fé, a minha fé vai resolver. Não, isso aí não, você não precisa disso. Você precisa do conhecimento do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a nossa vida, para se salvar desses homens de lobo, desses lobos. Você quer se salvar desses lobos? A única maneira de você se salvar é que Paulo diz aqui, ó, no começo, ó, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê, a salvação de todo filho, pois que crê, se salvar desses perversos, desses que Paulo chama de lobo. É necessário que você creia o Evangelho da incircuncisão. Abençoados, veja bem, sem esse Evangelho, não tem salvação. Você é um filho que, quando sair desse corpo, vai voltar para o Pai, porque é um filho, ele pagou o preço por você lá na cruz, mas para você viver bem, viver salvo dessas mentiras aqui, só com o evangelho da incircuncisão, poder de Deus para as nossas vidas. Tá bom, abençoado? Eu peço a você que, mais uma vez, compartilhe a mensagem, deixa aí um gostei, isso aí no Facebook. Terça-feira, às 19 horas, estaremos lá no YouTube, e @Neilton Cardoso, com M no final, como diz o meu irmão Jorge Gabi, Cardoso, né? É Cardoso com M no final. Se inscreva, por favor, e nos ajude, né? Se inscreva aí no canal, participe. Não paga nada, né? Não paga nada. Logo te avisando, porque de repente o abençoado pode pensar, não, porque é igual lá na religião, não paga nada. E você ainda vai nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada. Domingo próximo, estaremos aqui mais uma vez falando sobre o Evangelho da incircuncisão. Eu às 10 horas. Às 9 horas, uma hora antes, temos aí o nosso irmão Jorge Cabe, que também vai estar falando a respeito do Evangelho. Receba que esteja bem. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar nos assistindo aí, muito obrigado a você que eu não falei o nome, é que são muitos abençoados, eu não consigo falar. Meu irmão Anderson Souza, que mora aqui pertinho aqui de mim, aqui, né, bem acima aqui do meu bairro, seguindo a Avenida Brasil. 15 minutos, chego lá onde ele está. Tá bom, abençoado? Anderson Souza. Muito obrigado a minha irmã lá de Brasília também, Ana Maria. Muito obrigado a irmã Lina, José Carlos Pereira e outros aí que estão aqui, são muitos dos Ney Santos, meu xará, Ney Santos, não é isso? Ney Soares, vamos falar o nome certo, né? Muito obrigado pela participação dos meus irmãos e até a próxima semana. Receba aí uma semana bem excelente, bem tranquila e salvos pelo poder do Evangelho, que é a incircuncisão. Tá bom, abençoados? Muito obrigado e até a